todos esses erros aqui vão acontecer no relacionamento uma hora ou outra. Nossa, ele sempre deixa aquela toalha em cima da cama. E a questão é, tem um problema ali. Como que a gente vai solucionar esse problema juntos? Quando a gente ataca outra pessoa, a tendência dela é fazer o quê? Se defender. Sem querer, você acaba criando uma relação de medo. Esse daqui é o podcast feito pro casal. Esse é o de casal pra casal. E bem, hoje vamos falar sobre o que, amor? Hoje a gente vai falar sobre mudanças no relacionamento. O que a gente tem de dificuldade na hora de mudar dentro do relacionamento? O que a gente almeja que o outro faça pela gente? Então, a mudança, é uma pauta querendo ou não, assim, principalmente quando o casal vai morar junto, mas em toda parte do relacionamento é uma coisa que vai ter no casal. E é importante a gente aprender a lidar com isso e aprender a fazer de fato de uma forma boa, né? Porque eu percebo que um erro que os casais geralmente têm é esse erro de não conseguir saber fazer o outro mudar e também saber mudar em si mesmo, né? Exato. E bem, a gente vai ter algumas partes aqui, algumas pautas dentro dessa pauta pra gente conversar. E a primeira que a gente decidiu falar é erros que fazemos ao tentar mudar no relacionamento. Então, erros que a gente acaba cometendo. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você deixar o gostei nesse vídeo aqui. E se você tá no Spotify, avaliar a gente aqui, porque isso ajuda bastante o nosso podcast a crescer cada vez mais. E se você não tá inscrito no canal também, inscreva-se que aqui a gente solta todos os podcasts, beleza? E se você não sabia também que tá no Spotify, a gente tá no Spotify também, ó. Tá na descrição do vídeo aqui também. Tem bastante gente que pediu pra gente. A gente fez aqui também. Bem, o primeiro erro que a gente quer conversar é subestimar a dificuldade de fazer. E aí, amor, você quer falar primeiro? Pode introduzir. Tá, então é o seguinte. Bem, as pessoas geralmente tendem a subestimar essa dificuldade. Por quê? Hoje em dia a gente acredita, a gente acaba vendo assim, na internet pelo menos, né? O outro deveria mudar, a outra pessoa deveria mudar, como se fosse até um dever, né, amor? Uhum. E aí o que acontece? Quando a gente acha assim que é uma coisa simples de acontecer, então eu pedi pra pessoa, como assim a pessoa não fez? E a gente já acredita então que é uma coisa muito simples de ser feita. Só que mudar não é uma coisa fácil de ser feita. É uma coisa extremamente complicada. Sabe? É a mesma coisa, eu dei um exemplo em um vídeo meu esses dias, né? É a mesma coisa de você pedir pra alguém, emagrece aí 5 quilos. É possível que a pessoa faça? Tem como ela fazer? Tem como fazer. Eu já fiz várias vezes. Mas é fácil? É provável que isso aconteça? Não. É provável que não aconteça. Se eu falar pra Letícia, Letícia, emagrece 5 quilos. É bem difícil de acontecer. Tanto que envolve muitos quesitos, né, na nossa vida. Nessa parte do emagrecimento envolve a alimentação, exercício físico, várias coisas. Só que dentro do relacionamento também, a gente tem coisas que a gente quer que o outro mude e acaba não tendo a certa paciência necessária, né? Porque já que é uma mudança, a mudança ela é feita de uma forma difícil já, né? A mudança acontece de uma forma difícil. Então, a gente acaba não tendo a devida paciência para conseguir ver essa mudança acontecendo de fato. E aí acontece o quê? A gente olha pro outro e fala assim, como assim? Você não mudou ainda? Como eu assim? não te falei? Pediu uma vez. É a mesma coisa que eu falasse pra Letícia uma vez. Amor, emagrece 5 quilos. Exato. Dá pra emagrecer 5 quilos na primeira vez? Pode ser que aconteça, mas é provável que não. Então eu vou ter que falar pra Letícia, amor, emagrece 5 quilos, amor, faz tal coisa. E várias outras coisas que a gente vai falar durante esse podcast aqui, né? Sim. Eu vou puxar pra segunda aqui então, porque a gente já falou um pouco da primeira, subestimar a dificuldade. A segunda coisa, o segundo erro que a gente acaba fazendo é lidar como se fosse uma obrigação da pessoa e da gente também mudar. Né? Quer começar essa aqui, amor? Sim. Quando a gente pensa que é uma obrigação, não tem na nossa cabeça que o outro pode ter dificuldade. Não aparece na nossa cabeça que o outro, ele talvez precise de uma ajuda nossa, né? Exatamente. Para conseguir mudar um comportamento. E que comportamento é esse? Pode ser, eu, por exemplo, eu deixava muitas coisas em cima da mesa e saía assim. Então eu almoçava ali, às vezes deixava o meu prato e saía pra fazer alguma coisa, esquecia o prato lá. Isso era uma coisa que incomodava extremamente o Guilherme. E ele me falava várias e várias vezes, amor, não deixa o prato, amor, não deixa o copo. Às vezes eu tomava café da tarde, desligada que eu ia fazer outras coisas. Então, se ele só falasse pra mim, amor, muda isso daqui. Como se fosse uma obrigação, sabe? Como se fosse uma obrigação. Eu posso até mudar, só que pode ser que eu tenha uma dificuldade por ser um hábito meu, né? Por não ter tido essa
esse costume, né? esse costume com você, né? E é provável, porque a gente vem de casas diferentes, vem de criações Exato. diferentes, vem de vidas diferentes, né? Então, a gente tem costumes diferentes. E é importante a gente entender que, assim, se a gente meio que lida como se fosse uma obrigação, é impossível a gente ter uma paciência pra isso, porque é uma Exato. obrigação, sabe? É uma obrigação que respeitar o outro. Isso é uma obrigação, respeitar o outro. Agora, obrigação de mudar pra tirar o prato em cima da mesa, sabe, não tem como a gente levar como obrigação, porque se for levado como obrigação, como que vai haver essa mudança? A gente precisa lidar como se, olha, isso é uma coisa que eu quero, é um pedido que eu quero, mas não é obrigação do outro fazer. E quando a gente lida dessa forma, como se fosse um pedido e não obrigação, automaticamente a gente consegue ter mais paciência e conseguir fazer o outro mudar de uma forma melhor. Por quê? Exato. A gente não quer receber ordens, a gente quer receber um pedido, afinal de contas, é aquilo, né, que as pessoas até brincam em vídeos aí, né? A outra pessoa não é sua mãe, a outra pessoa não é seu pai, a outra pessoa é uma pessoa que você ama, tá do seu lado e você precisa ter paciência e precisa ajudar o outro a mudar essas coisas. Porque a gente não tá um contra o outro. A gente tá junto, né? Na exatamente verdade, isso. o problema é o copo que eu deixo ali. Então, como que a gente, como casal, vai conseguir fazer com que aquele copo não esteja mais lá? Entende? E tem uma Exatamente. coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é uma pessoa que comentou no nosso vídeo, um vídeo que a gente mostrava uma solução pra quem deixa roupa assim jogada no quarto, sabe? Num cantinho do quarto. A gente sempre tem aquele lugar que a gente coloca uma roupa que não sabe se vai lavar, não tá suja o suficiente pra lavar. Todo casal, toda pessoa que mora sozinho Exato. aí já sabe que tem uma parte do quarto que é o guarda-roupa secundário. Ou qualquer outra coisa, uma dificuldade que tem ali no casal. Mas nesse vídeo em específico a gente falou sobre isso, como solucionar esse problema. E a gente trouxe no intuito de exatamente isso, né? A gente sabe que é uma dificuldade do casal. E o casal, ele na verdade precisa criar soluções, assim como a gente cria soluções na nossa vida, como por exemplo, estamos com uma situação financeira ruim, o que a gente vai fazer? Cortar gastos, a gente pode não jantar tanto fora, sabe? Sabe essas coisas que a gente vai modificando, essas soluções que a gente vai criando? É exatamente isso que a gente também tem que fazer no nosso relacionamento. E o que a pessoa comentou? E a pessoa comentou o seguinte: até meu irmão de 8 anos guarda roupa. Como Nossa, se fosse assim, uma que coisa horror. besta de ser Como feita, se fosse sabe? óbvio, Tipo, né? ó, você deveria já estar fazendo isso daqui se você é adulto, sabe? Exato. Só que aí ela não consegue, ela não calculou que adultos também erram, entende? E aí eu comentei lá e ela continuou rebatendo. Não, mas isso não é coisa de adulto. Só que se você tem um problema e você fica lidando como, você não guarda roupa, amor. Isso não é coisa de adulto. Você tem uma visão horrorosa do seu parceiro, que vai diminuir a conexão dos dois dentro do relacionamento. Você vai olhar o parceiro com um certo credor ali, né? E aí você vai ficar assim, pô, tem que mudar, né? Como assim? Você não consegue mudar, você é um adulto. Então, já que ele não consegue mudar, eu vou terminar o relacionamento. Às né? vezes pode acontecer isso Às daí, vezes pode né? acontecer Às vezes a isso. pessoa leva, né? Se algum comportamento falho do outro, sendo que a gente é ser humano, a gente é falho, vai errar, leva como se assim, fosse um absurdo, sabe? Uma coisa dessa. E assim, Exato. nesse caso, é uma coisa que é chato, às vezes, deixar a roupa ali, é chato. Mas é uma coisa que, às vezes, a pessoa não aprendeu isso daqui na vida dela. Só que ela aprendeu infinitas outras coisas que é uma qualidade dela. Mas a gente acaba olhando essa parte negativa e olha como se fosse só uma criancice só da pessoa, Sim. né? E essa mulher, por exemplo, reagiu bastante dessa forma, né? Exatamente. E a questão é, reclamar que, parece uma criança de 8 anos, vai ajudar a solucionar esse problema de deixar a roupa lá no quarto? Bem, Entende? então agora que a gente pode até puxar pro quarto, na verdade, né? Que Sim. eu puxei 4 erros aqui, só que vamos Certo. pular pro quarto, depois volto pro Vamos. terceiro aqui. O quarto é exatamente isso que ela falou. Tentar reclamar pro outro pra tentar mudar, sabe? Então, o que seria isso daqui, basicamente? Eu chegar na Letícia, lembra que ela falou do caso do copo ali em cima da mesa? Tô apontando ali porque a mesa tá ali, tá? Eu chegar pra ela e falar assim, amor, pô, copo tem toda hora copo em cima da mesa aqui, toda hora você deixa copo aqui, pelo amor de Deus, amor. Pô, assim não dá. Ou, sei lá, falar, nossa, a pessoa fica deixando copo o dia inteiro em casa, hein? Deixou até aqui em cima da mesa aqui agora, ó. Ficar reclamando, nossa, ele sempre deixa aquela toalha em cima da cama, que raiva que eu tenho desse homem. Esse homem disfuncional, né? Eu vou ter que ser quer a falar alguma mãe coisa, amor? dele.
Como assim? Eu sou a mãe dele pra ficar criando ele agora? Só que a questão não é sobre educação positiva, que todo mundo fica falando, né? Educação positiva, eu não sou a mãe dele, eu não sou a mãe, o pai dela, sabe? Não é questão disso. Se a gente olha pro nosso relacionamento com esse olhar de, nossa, eu tô sendo a mãe dele, já reduz ali demais a conexão do casal. E a questão é, tem um problema ali. Como que a gente vai solucionar esse problema juntos? Dá pra solucionar juntos? Entende? É interessante mesmo, né? Porque quando você olha pro outro reclamando do outro, você isola o outro com o problema, como se essa pessoa fosse o problema e você fosse só a pessoa meio que acerta da situação, né? Sim. Sendo que você, assim, beleza, você pode ser a pessoa que está mais certa na situação, mas você pode ir lá ajudar outra pessoa, né? Aliás, se é uma coisa que te incomoda, é importante você ir ajudar essa outra pessoa, porque a pessoa às vezes olha o adulto e aí lida com o adulto como se ele fosse um ser perfeito, né? Perfeito, Tipo, que nunca errou, não se erra. você é adulto, você é perfeito, né? Exato. Senão você é imaturo. Só que a questão é, pelo amor de Deus, a gente conhece 50 milhões de adultos por aí, pelo mundo todo, sei lá, vários adultos por aí. E a gente vê essas pessoas perfeitas? Tipo, sim, os nossos pais são perfeitos, as pessoas, os nossos parentes são perfeitos. Pô, não tem nenhum adulto que você fala é perfeito, essa pessoa tem o comportamento perfeito, a gente vai sendo moldado e é importante no relacionamento ter essa moldagem também, né? E a gente reclamar pra outra pessoa não funciona, essa que é a questão, sabe? Por quê? A pessoa não ouve, porque sabe o que acontece? Quando a gente ataca outra pessoa, a tendência dela é fazer o quê? Se defender. Né? Exato. Quando a gente é atacado, a gente tem a tendência de defender. Não tem como a gente ser atacado e a gente pensar assim, não, fui atacado, então eu vou mudar. Ninguém pensa desse jeito. Imagina, se eu ataco outra pessoa, ela quer se defender, não me compreender. Então, e a questão por exemplo, é essa, querer compreender o outro, né? Exato. Então, por exemplo, eu deixo o copo ali. Se o Guilherme viesse pra mim e falasse assim, nossa, amor, que criancice, eu sou seu pai agora pra ter que falar toda hora pra você tirar esse copo daqui? Qual que é a tendência da Letícia nesse caso? Qual é a minha tendência? Eu vou ficar irritadíssima. Como assim você tá falando uma coisa dessa? E você que faz aquilo E lá, você? tá lá, eu lá, também lá. sou sua mãe. Porque assim, a verdade é, se você joga na cara do outro, com certeza você também erra alguma coisa. Né? Se você não tem como você não errar no relacionamento e na vida em geral. Então a pessoa vai jogar na sua cara, vai querer contra-atacar o seu ataque. Agora, se eu chego na Letícia e falo, amor, nossa, toda vez. Sabe o que acontece? Eu vim de um lar. É verdade isso aqui, tá? Eu vim de um lar em que minha mãe é uma pessoa muito organizada. Lá em casa era tudo muito organizado. Ela sempre me ensinou a arrumar aqui as coisas. E eu fico muito incomodado quando eu vejo alguma coisa em cima da mesa. Isso daqui, incomodado quando fica em cima da mesa o copo, e eu tenho medo dos gatos derrubar. A Letícia automaticamente vai falar o quê pra mim? Tipo. Não faz sentido. Faz sentido, né? É porque, pra mim, também, eu vim de um lar que não tinha gato, não tinha cachorro, não tinha nada. Nunca teve animal. Nunca tive animal. Então, deixar um copo ali em cima da mesa, tava tudo ok, entende? Só que aí a questão é, agora a gente tá junto aqui, o Guilherme ele se incomoda com isso, né? E aí eu vou querer mudar por ele também, porque assim, pra mim não tem nenhum problema. Só que se pra ele incomoda, pra mim não faz questão, entendeu? Não custa nada eu fazer isso pra você ficar um pouco feliz. E entender também, né? Não vai acontecer do dia pra noite, sabe? A Letícia até hoje não é que ela nunca esquece, mas hoje em dia ela esquece muito menos do que há 3 meses atrás, por exemplo. Então é uma coisa que vai mudando. Se o relacionamento assim, se o Guilherme tivesse me visto como uma pessoa, sei lá, eu sou o pai dela, né? Que nem a educação positiva que todo mundo fala, né? Eu tô sendo a mãe desse cara, que horror. Imagina se ele tivesse tido esse olhar pra mim. Talvez a gente nem estaria juntos hoje, sabe? A gente é um casal que tem uma conexão muito grande, a gente se gosta pra caramba. Enfim, um relacionamento muito bom. E a gente perderia, talvez, esse relacionamento por conta de uma coisa copo. Entende? É importante no relacionamento sempre a gente tentar olhar pro outro como se fosse nós, ao invés de ele e eu, sabe? Então, nesse caso, nós temos um problema ao invés de ela ter um problema e eu tô aqui só de olho, só ela tem que resolver isso aí de algum jeito, sabe? Agora, vamos passar pro quarto. O quarto erro que a gente acaba cometendo é motivação intrínseca. Você começa porque você que quis colocar.
A motivação já foi estudada há muito tempo, que na verdade ela é intrínseca. Ou seja, O que que é? Explica para as pessoas o que que é intrínseca e sim, extrínseca. intrínseca é de dentro para fora, ou seja, a pessoa vem de dentro para fora a motivação. Não tem como alguém falar assim, eu vou fazer uma palestra motivacional para as pessoas. Na verdade, existe bastante palestras motivacionais. Mas isso, na verdade, não funciona, porque a motivação, por exemplo, vou começar a gravar vídeo na internet, tem que vir de dentro para fora. Não é ninguém ali de fora que vai me colocar, talvez coloque essa ideia dentro da minha cabeça, só que a motivação em si é da pessoa. Tem que saber diferenciar motivação pra... como é que é? Não é Influência não é e influência. incentivar. Não é nem... Não, então não é nem incentivar. É assim, eu tá... Como é que é? Empolgação. Empolgação, As pessoas é podem verdade. despertar empolgação. Então pode chegar alguém em você e falar assim: vídeo é muito legal, vídeo é muito bacana. No primeiro dia você, nossa, aí sim, que legal, que bacana. Vou fazer. Aí no dia seguinte você já. Por que Porque que não tem... continua, né? Porque a motivação ela é intrínseca. Então você pode até ficar ali empolgado, nossa, vou criar conteúdo, comprou as coisas. Mas é uma empolgação Só que no caso, né? acaba, né? Então, no caso, é uma empolgação. E a motivação, como ela é intrínseca, né? Dentro do relacionamento também, a gente precisa querer mudar pelo outro, entende? Não tem como a gente falar assim, o outro vai me fazer mudar. Quem vai mudar é você, entende? A verdade é essa daí, né? A gente pode até apresentar as motivação para a pessoa, nossa motivação, falar para a pessoa mais coisas, e assim, pode ser que toque numa parte, por exemplo, que motive a pessoa, né? Sim. Por exemplo, uma motivação minha, por exemplo, cuidar do meu relacionamento, fazer a Letícia feliz, por exemplo. E aí, se a Letícia tocar em um ponto que olha e fala, não, isso daqui vai fazer a Letícia feliz, automaticamente eu vou buscar fazer isso, por exemplo. Então, não dá pra gente criar essa motivação na pessoa, mas a gente pode deixar pelo menos mais claro pra ela entender Sim. o que significa isso pra gente, né? Sim, então o que dá pra gente fazer? Então como motivação intrínseca não tem como a gente tocar ali? Tem. No caso, é muito importante o casal ele sempre explorar, ter essa motivação de mudar pelo outro, sabe? Então, por exemplo, o meu copo ali, eu deixava ali. O Guilherme falou pra mim que não gostava. Por que eu mudei? A minha motivação eu quero ficar com ele, eu quero agradar ele, né? Eu quero ser uma pessoa que vou cultivar o nosso relacionamento. Então, eu vou mudar essa parte. Por quê? Porque é importante pra mim cultivar o relacionamento, né? É a motivação da Letícia, né? São um dos valores seus. Agora vamos mudar dos erros para o que exatamente a gente precisa para conseguir mudar, amor. A gente vai falar agora as partes positivas, porque até agora a gente tava focando no negativo, os erros que as pessoas fazem, às vezes a pessoa ouviu que faz esse tipo de coisa, então se você faz esse tipo de coisa, já comenta aí pra gente saber que você acaba às vezes cometendo esse erro. E assim, não é que nunca vai acontecer no relacionamento, né? A verdade Sim. todos esses erros aqui vão acontecer no relacionamento uma hora ou outra. Pode ser que não, mas a tendência é que aconteça de fato. Só que, agora que a gente sabe, dá pra gente tentar evitar o máximo possível acontecer esse tipo de coisa. Por quê? Não é porque a gente sabe que é ruim que a gente nunca vai cometer, né? Às vezes eu vou reclamar alguma coisa da Letícia mesmo, vai acontecer. Mas é importante a gente saber, olha, isso aqui não funciona. Sabendo que não funciona, a gente vai perceber, isso daqui não funciona, eu preciso tentar outra coisa, então, nesse caso. Né, amor? Tá, mas vamos começar então, o que a gente precisa então pra conseguir mudar de fato? E a primeira coisa, e o início de tudo, é essa questão da motivação, amor. Vamos falar então da motivação. Pra conseguir mudar pelo outro. A gente precisa criar essa motivação, a gente precisa ter, na verdade, essa motivação de mudar pela outra pessoa, mas assim, é importante, uma das coisas aqui, na verdade, é essa questão de saber pedir. Na verdade, a primeira era a motivação aqui, mas vamos começar com saber pedir e aí depois a gente parte pra esse daqui da motivação. Acho que é melhor. Uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, se a gente quer que o outro mude, é saber pedir pra essa outra pessoa. Então, é saber ter essa comunicação de pedir para outra pessoa. Por quê? Não adianta nada eu pedir para essa pessoa, que nem o quarto erro, então, terceiro, quarto erro, reclamando para essa pessoa. Então não adianta eu pedir pra Letícia, reclamando assim, amor, pô, tira esse copo aqui. A gente já focar nesse negócio do copo, porque a gente já falou esse exemplo do copo aqui. Sim. Amor, tira esse copo aqui, pelo amor de Deus, né, amor? Tem que saber pedir pra essa pessoa. Então, vocês perceberam que aquele exemplo que eu dei de como pedir pra outra pessoa, que eu dei pra vocês, no caso, é falando pra outra pessoa como eu me sinto. Então, assim, é interessante
Vamos passar uma dica aqui já de como você pode pedir para outra pessoa. Ao invés de você ser direto contra a pessoa, como é que eu falo? Terceira pessoa? Acusar a pessoa? Acusar a pessoa. Ao invés de você acusar a pessoa, você falar em primeira pessoa. Então, falar pra você, aliás. Então, assim, como assim, basicamente? Como seria isso daqui? Então, ao invés de eu falar, você deixa o copo em cima da mesa. Eu não gosto que o copo fique em cima da mesa por tal coisa. Ao invés de colocar a culpa na pessoa, falar o porquê de eu não gostar da coisa. O porquê de eu querer que seja diferente disso aqui, sabe? Então, ao invés de eu falar assim, amor, você fica deixando o copo em cima da mesa, não gosto, você, pelo amor de Deus, não pode fazer isso aqui. Eu falar, quando você deixa o copo em cima da mesa, eu acabo ficando um pouco chateado. E aí, por causa disso, eu gostaria que você mudasse daqui por tal coisa. Eu posso te ajudar, eu posso auxiliar você. Então, saber fazer isso daqui, saber pedir, é uma coisa extremamente importante para conseguir de fato fazer outra pessoa mudar e também a gente mudar. Então, a outra pessoa saber pedir direito pra gente, sabe? Porque a gente precisa também ouvir da outra pessoa isso daqui, né? Não adianta só a gente falar, a gente precisa também, às vezes, ensinar também pra outra pessoa como pedir também, né, amor? Tem alguma coisa pra falar sobre isso? Eu tava aqui procurando. Tem, na verdade, uma coisa que são os 5 passos para ter uma comunicação assertiva. Às vezes eu comento lá no meu Instagram, mas talvez você não conheça, então eu vou falar aqui. Que é o EQPEP. É uma sigla. Legal. Que eu fiz assim pra ficar melhor pra gente entender. Então, por exemplo, do copo, como que você poderia falar? Eu me sinto. Então, você começa a frase falando, amor, eu me sinto mal quando você deixa ali o copo em cima da mesa. Segundo, quando? Quando você deixa o copo em cima da mesa. Por quê? Aí você fala o porquê. Então, eu gostaria que tal coisa acontecesse, porque desta maneira a gente consegue fazer tal coisa, entende? Então, legal, muito interessante isso daí. Eu me sinto quando, porque... Termina de falar. Eu queria só... Porque, então eu gostaria, porque desta maneira, tal coisa. Olha que interessante, então. Olha que bacana isso daqui que a Letícia mostrou. Calma, fica aí ainda aí. Tá. EQPEP, né? Eu me sinto, então você percebe que o eu me sinto, você tá falando de você, sabe? Você não tá jogando a culpa na outra pessoa assim, é você que é o culpado da situação. Você deixa aqui o copo. Eu me sinto desse jeito. O segundo é o quê? Quando acontece então, assim, você especifica a situação que causa isso em você. Terceira coisa. Por quê? Porque também é uma porque causa acontece. sua, né? Exato. Porque quando você faz isso acontece comigo. E a quarta coisa? Então eu gostaria. Exatamente. O que essa comunicação de pedir, você também ser direto com essa pessoa, sabe? O que exatamente você quer? Então, nesse caso, eu gostaria que a Letícia pegasse o copo e colocasse lá. Não que a Letícia é uma desleixada, sabe? Não, você é uma desleixada, mas sim. E eu gostaria que depois você falou do EQPEP ali, né? Falasse assim, eu gostaria que você pegasse o copo e levasse na pia. Ou, por exemplo, uma outra questão. O Guilherme, às vezes, não levava o lixo ali no começo do nosso relacionamento. E aí eu falava, fica aqui o cheiro ruim, né, na varanda, que a gente deixa ali todos os lixos, né, num baldão grande, num lixo maior, né? Sim. E aí eu falava assim, tá sujo, leva, já deu, entende? Verdade. Então, essa comunicação foi algo que não trouxe nenhum resultado pra gente. E fazer eu ficar revoltado Fazer só. ele ficar Essa revoltado. Como assim? Eu já vou levar, sabe? Então a pessoa, ao invés de te escutar, porque você não tá falando sobre você tá falando, reclamando da pessoa, sendo que quem tá se incomodando é você. Então a questão não é assim, então a culpa é minha. Então não cala é a boca, não é isso? Não é isso. É você ser assertivo. Assertividade é quando você consegue falar o que você deseja pro outro, né? É você conseguir expor todas as suas vontades e o que tá passando pela sua cabeça. Diretamente, né? Sem... Não nessa indireta, nessas 1000 voltas que a gente acaba dando. Passivo-agressivo, sem esse tipo de comunicação. Uma comunicação direta que o outro consiga entender e que mostre também o seu ponto, sabe? Então, se você segue esse EQPEP, seria o quê? Amor, eu gostaria que você levasse o lixo
eu fico triste quando você não leva o lixo, né? Porque tal coisa acontece, então dessa maneira, entende? Sim. Então, seguir esse EQPEP te ajuda a ter uma comunicação mais assertiva e dessa forma você também consegue dar um passo a mais ali pra conseguir mudar uma coisa na relação. É claro que é importante lembrar que, assim, nem sempre a gente vai conseguir, a gente vai seguir essa ordem necessariamente que a gente está falando, sabe? Sim. Do EQPEP. A gente pode mudar as ordens aqui sem querer, a gente vai acabar mudando. Por quê? A gente, depende da situação, a gente vai acabar falando de outro jeito, né? Mas é importante ter esses elementos, sabe? Uns elementos desse jeito é importante ter pra conseguir ter essa comunicação boa, né, amor? Com certeza. E também ai, Guilherme, pô, eu vou ter que ficar lembrando de fazer isso aqui, meu Deus do céu, mas que negócio difícil, né? Não, mas você vai conseguir, no começo é difícil, tudo no começo é difícil, mas com o tempo vira rotina, sabe? Com o tempo, eu e a Letícia, assim, diversas vezes a gente faz isso aqui assim, sem pensar. Sabe? Sem nem... Pô, passou aqui na cabeça, a gente acaba já falando isso pro outro, sabe? Dessa forma que faz a pessoa, de fato, agir e não contra-atacar, sabe? E a segunda coisa que a gente ia falar, que era a primeira antes, né? É sobre a motivação. E a gente saber pedir pra outra pessoa ajuda também essa pessoa a ter motivação pra fazer as coisas, né? Porque a Letícia fala pra mim que, olha, eu fico muito triste com essa casa, com esse lixo ali todo fedido, todo nojento. Isso me motiva, porque eu penso, pô, ela não tá num lugar que ela gostaria, pô. Ela tá num lugar, tá ruim pra ela. Na verdade, motivação como é intrínseco é seu. Você só leva porque você quer. Mas é um incentivo, né? Não, tipo então assim... não é questão de incentivo, é porque assim, eu tenho motivação de querer te fazer feliz. Ah, sim, sabe? entendi. E aí, se você fala pra mim que tá triste na casa, eu vou pensar assim, pô, peraí, eu quero fazer ele estar feliz, eu vou então pegar e vou levar esse lixo. Vou dar um jeito de levar esse lixo, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Então, por exemplo, quando eu falo de uma forma boa pra você, você fica mais motivado, porque a motivação dele de dentro, de me fazer feliz, ativa quando eu falo dessa forma com ele. Sim. Agora, se eu falo assim, esse lixo fedido, leva logo. Aí não ativa essa questão da motivação dele, que ele tem de me fazer feliz. Por quê? Porque eu tô atacando ele, entende? Só ataca e só faz eu rebater só, essa que é a verdade, né? E aquela louça ali, e aquele ali, aquele negócio ali, né? A gente sempre vai ter uma coisa pra rebater na outra pessoa, né? Então, a gente saber pedir, e aí esse saber pedir acaba criando, querendo ou não, uma motivação no outro, sabe? Porque ao eu falar pra você que, olha, me sinto, sabe, me incomoda bastante, eu fico com medo dos gatos derrubarem o copo. Isso te incentiva e te motiva, de uma certa forma, a levar, né, de fato, o copo, quando você percebe isso acontecendo. E essa questão da comunicação assertiva não é só bom pra pessoa que recebe, é bom pra mim também, porque eu tendo uma comunicação mais assertiva, falando de uma forma melhor pro Guilherme, eu também tenho mais resultado. Por quê? Porque se eu falo pra ele assim... Que raiva! Você não leva o lixo, amor. Você é um tolo. Que é isso? Que isso? Tem que falar tolo assim? A pessoa vai, mano... Você é um vagabundo! É essa que é verdade, né? Que isso? Que é o tolo. É porque eu nunca gravei podcast, fico assim. Entendi. Mas enfim, o lixo você não leva. Que raiva, né? Ele não vai levar, de fato. Por quê? Porque não vai surtir essa vontade. Pode levar no dia. Pode levar no dia, só que ele vai levar também de cara feia. E da próxima vez ele vai ficar assim, esqueci de novo. Ela vai vir aqui, ó, falar no meu ouvido. Sabe? Eu só queria... Só lembra o que você vai terminar? Eu só queria dar um pontinho, que é o seguinte, nessa parte aqui. Olha só, você fazer isso no relacionamento, olha o que acaba acontecendo. Sem querer, você acaba criando uma relação de medo no relacionamento, né? Porque ao você ficar meio que ameaçando outra pessoa, falando, você, não ameaçando fisicamente ou moralmente, falar assim, você, nossa, levou lixo de novo, pelo amor de Deus, você é muito desleixado, tal coisa. Isso com o tempo vai criando o quê? Um relacionamento em que um tem medo do outro. Nossa, meu Deus, ela vai brigar comigo, eu preciso levar o lixo agora. Sabe? Sim. É um medo que, sabe, não conecta o casal. Isso afasta o casal, na verdade, sabe? E aí pode até, futuramente, causar até um término por causa disso, né? Sim, com certeza. Continua o que você estava falando.
E é isso, assim, eu tô falando até pra mim que essa questão de você falar dessa forma é muito melhor pro outro mudar de fato, porque ontem aconteceu uma coisa também aqui em casa que eu me arrependo. Só que assim, às vezes a gente não vai conseguir seguir exatamente, né, tudo que a gente tá falando É que nem eu aqui. disse, né? A gente A é gente falho, a gente vai, falha. vai acontecer. O importante é você saber Exato. consertar rápido, né? Esse que é o mais Isso. importante, né? E aí ontem, o Guilherme, ele tava fazendo lá um overnight, né, É, de aveia, aveia, whey. leite, whey. É. E tem algum tempo já que eu falei pra ele assim, amor, toma esse whey aqui. É um whey que tá porque ele tá vencendo. vencendo. E aí o Guilherme, ele não toma esse whey. Ele vai lá e toma outros wheys, outros sabores, né? E aí eu já coloquei na minha cabeça que é pra mim. Nossa, ele tá fazendo de propósito pra me irritar. É porque o outro é E mais aí, ó, gostoso. é um erro da minha cabeça, tá vendo? É um erro. Só que a gente acaba, às vezes, colocando essas coisas na nossa cabeça, que, tá fazendo de propósito. Mas não. Às vezes é preguiça, às vezes esquece, às vezes é outras coisas, sabe? E aí, na hora que eu tive esse pensamento, ao invés de eu raciocinar e falar, não, eu reagi já. E aí eu falei o quê? Amor, você tá tomando esse whey? Como assim? Eu não te mandei tomar o outro? Foi. O que você tá fazendo com esse whey? E aí, assim, na hora eu vi a cara dele, eu falei assim, essa fala não vai fazer ele tomar o whey das próximas vezes também de uma forma boa, né? E aí que tá, a gente às vezes arrepende, só que essa que é a questão, né? A gente acaba errando, mas precisa, de fato, assim, se colocar no eixo pra dar Com uma certeza. remodelada na fala, né, e tal. É que tem que aprender assim também, né? Quando a gente acaba falando dessa forma, primeiro não vai ter resultado. E é claro que uma vez fazendo, não vai causar essa questão do medo na outra pessoa, sabe? Esse medo, por exemplo, eu poderia criar o medo de. Eu não criei o medo de colocar o whey ali que tá vencendo agora, sabe? Um whey. Mas. Isso acontecendo frequentemente no relacionamento, isso poderia causar, por exemplo, eu ficar com medo de tomar um whey ali e você ver eu tomando. Meu Deus, eu vou. Sim. A Letícia tá chegando, meu Deus, eu vou tomar meu whey que eu gosto aqui e depois eu vou fingir que eu tomei o outro ali. Sei lá, e provavelmente não, possivelmente vai acontecer de desgastar a confiança do casal. Por quê? Isso que eu ia falar. É mesmo? Ia desconfiar, porque se a gente cria essa questão de eu vou esconder dele. Nossa, ele é muito ciumento, ele vai vir aqui e vai gritar comigo. Você cria uma relação de medo, e aí você vai lá, tava aqui conversando, sei lá, com seu chefe e fala, meu Deus, ele vai achar que eu tô tendo alguma coisa com meu chefe, vou, sabe, assim. E aí isso daqui, por mais que pareça algo banal, é uma não transparência com a pessoa que a gente ama, né? E isso pode criar uma desconfiança no casal. Com certeza. Até nessas coisas simples, né? Então, por exemplo, eu ficar. Tipo, eu não posso confiar na Letícia pra tomar meu whey. Parece uma coisa pequena? Parece uma coisa muito pequena. Mas. A soma disso daqui, de várias vezes acontecendo isso daqui, e sei lá, acontecendo outras coisas também, porque vai passando para outras coisas também. A Letícia ela é muito brava, então eu vou tomar cuidado com o que eu vou fazer aqui. E aí acaba criando, sem querer, essa desconfiança no meio do casal, sabe? E isso é muito prejudicial pro relacionamento. A terceira coisa, então, que eu já ia falar, acho que eu vou prolongando um pouco mais sobre essa questão de motivação, mas é uma coisa extremamente importante, e eu recomendo até depois você ouvir de novo essa parte. Agora vamos falar sobre saber ouvir a outra pessoa, que é uma coisa extremamente importante para a mudança das duas partes, né? Da pessoa que quer mudar e da pessoa que tá pedindo para mudar também, né? Por que das duas partes? Porque eu preciso, vamos supor, eu quero que a Letícia mude alguma coisa. Eu preciso ouvir dela também o porquê que ela não tá conseguindo mudar. Então, eu preciso ouvir dela também que, olha, amor, eu não mudo o negócio do copo, a gente vai bater nesse copo aqui, nesse final do podcast você vai estar sem esse hábito do copo, amor. Sim. Eu já nem quero mais. Nem quer mais, tá traumatizado, não quer nem ver copo, não quer nem... Tremendo aqui. Então, eu também preciso ouvir da Letícia, olha, amor, Sim. eu não levo copo porque lá na minha casa não era costume, até desculpa que eu preciso ouvir isso aqui dela pra eu ter compreensão do que tá acontecendo. Sim. Porque se só eu falo pra ela, só eu vou pedir pra ela e ela vai e fala assim, não, tá bom, e eu não ouço nada do que ela fala, eu fico assim, não, é isso aí, é isso aí. Se eu não ouço nada, automaticamente eu não consigo compreender, não consigo botar no lugar dela pra entender o que exatamente tá acontecendo com ela, sabe? Com certeza. E vice-versa, então assim... Isso que eu ia falar. E a Letícia... Eu também preciso ouvir ele. Então a questão não é pra eu pegar esse copo aqui que ele falou ali e pensar assim,
meu Deus, ele tá fazendo isso só pra me irritar. Ele só tá falando essas coisas assim pra falar que eu sou desleixada. Nossa, tá me chamando de desleixada. Se eu faço isso, eu já, fechei aqui os ouvidos pra necessidade que ele tem. Então, a necessidade dele é o quê? Quero que a mesa esteja sem copos, sem coisas quando a gente sai da mesa. Então, essa necessidade dele, que é importante, que a gente precisa aqui ouvir, senão mais pra frente pode virar uma coisa maior, se eu faço isso daqui e falo, meu Deus, ele tá me chamando de desleixada, que raiva, né? Se eu faço isso daqui, eu bloqueio aqui a nossa comunicação. Ele não consegue me falar mais nada, porque ele sabe que eu vou acatar dessa forma, né? Meu Deus, ela vai entrar na defensiva, então eu não posso ficar pedindo essas coisas. E aí também cria-se uma relação de não confiar um no outro, né? Não consigo falar pra você o que eu quero, porque você vai entrar na defensiva. Com certeza. Então é importante os dois lados E aí, saberem isso afeta a ouvir. conexão, confiança, afeta basicamente tudo no relacionamento, né? Sim. Comunicação também. E você percebe também, assim, então como que faz pra ter essa bom ouvido, assim, dos dois, né? E uma dica, assim, rápida e simples pra você, às vezes, colocar no relacionamento de vocês, ao invés de ouvir o outro pensando numa resposta pra dar pro outro, você ouvir pra querer entender, compreender o outro, sabe? É uma Então, humildade, uma empatia, né? é uma empatia. Ao invés de querer, Exato. olha, vamos lá, você está falando aqui do copo, falando do copo porque, minha família é desse jeito, acabou agindo assim, e aí eu já pensando aqui, tá, mas ela tá fazendo isso aqui, então, peraí, eu posso falar isso aqui. Ao invés de eu pensar isso daqui, eu pensar, tá, deixa eu entender mais. Por quê? Como assim? Como é que era isso daí? Ser Sabe? curioso. Tá, ser né? curioso, entender exatamente o porquê que a pessoa faz isso, sabe? Compreender de fato a pessoa, ao invés de querer responder a pessoa. Porque se a gente faz isso, a gente de fato consegue ouvir, de fato consegue entender a pessoa. Tenho mais uma E não- fofoca produtiva aqui pra vocês. A gente chama de fofoca produtiva isso daqui, tá? Que é uma história nossa vai que a se gente chamar. vai jogar pra vocês aí. Teve um dia que o Guilherme falou assim pra mim. Amor, eu queria comprar um café novo. O Guilherme é viciado em café, quem acompanha ele sabe. É complicado. E ele falou assim, queria comprar um café novo. E aí, o que apareceu na minha cabeça? Na despensa, tem um monte de café. Mas é uns café velho. Café velho, E tradicional. é que assim, é complicado de falar. Vou só falar aqui. Tem café que é muito bom, tem café que é muito ruim. E tem café assim, de qualidade, sabe? Qualidade. E os que tinha na despensa, é tudo café de péssima qualidade. É isso. E aí eu falei assim, meu Deus, ele tá sendo muito egoísta, ele tem que tomar esse café, por quê? Porque tá ali na despensa, ele vai jogar fora, né? E uma vez eu acho que ele também já jogou fora, então eu peguei o do passado e falei assim, você já jogou o café fora, não pode fazer isso de novo, sabe? Só que a questão ele falou pra mim, e aí que tá, eu precisei ouvir isso daqui pra, de fato, entender o lado dele também. E não só o meu, que eu quero que ele tome ali aquele café. Ele falou assim pra mim, amor, quando eu tomo café, é uma hora que eu me conecto ali de manhã e eu fico muito bem comigo mesmo, sabe? É uma hora que eu fico, assim, presente, sabe? É um ritual É um de manhã. ritual, é uma coisa meio meditação, assim, que ele me falou, que faz ele se sentir bem, que traz bem-estar na vida dele. E se eu não soubesse disso, eu poderia ficar lá. Ai, amor, mas como assim? Porque o que custa não tomar aquele café que tá ali, né? Não entenderia o lado dele. E aí que tá a importância. Você escutar. Mas é tão importante assim pra ele, porque pra mim não é. Então eu preciso entender o lado dele. Você sabe? percebe que a Letícia, por ela mesma, dane-se. Tipo, por quê? A Letícia nem toma café. Então eu não sei ligado? a dor dele, sabe? Eu não sei o que passa pela cabeça dele. Se fosse só pelo pensamento da Letícia, seria, pelo amor de Deus, café. Café, nossa. isso aqui, pelo amor de Deus. Né? E Exato. não faria muito sentido, né, pra ela. E aí ele me contou isso daí, eu fiquei assim, caraca, olha a importância da gente escutar, né? Porque antes de julgar, antes da gente querer falar, ter essa escuta ativa e falar assim, não, então se é importante pra ele, vamos comprar esse café. Eu mesma fui lá, peguei e já pedi pra Ela ele. comprou na hora. Porque eu pensei na hora assim, não, se é importante pra ele, pra mim também é importante, sabe? E essa é a questão. E também foi importante você também saber falar pra mim. É o saber né? pedir. Saber pedir. Então, saber pedir e saber escutar o outro. E o nosso quarto item que a gente vai falar do que precisa pra conseguir mudar o outro e a gente também é reclamar. Perdão. Insistir. Perdão, eu acabei errando aqui. Insistir. É o insistir.
para o outro. E vice-versa também, né? É porque, lembra um dos erros que a gente acaba cometendo, que é a gente subestimar a mudança? Então, subestimar a dificuldade de mudar? E também Nesse achar caso, que é uma obrigação, né? Então, verdade. quando a gente acha que é uma obrigação, uma vez já basta. Eu vou Porque falar se pra ele, é é uma obrigação. obrigação, né? Se é uma obrigação, a pessoa tem que acatar. É a mulher do menino lá. Ah, até Como? meu irmão irmão de 8 anos. anos faz isso. Como assim você não vai fazer? Então, essa questão. Não olhar como uma obrigação. A gente precisa insistir porque é um comportamento. Comportamento, todo comportamento que a gente coloca novo ali na nossa vida, tem ali uma questão de esforço muito grande. Então, por exemplo, eu comecei a criar conteúdo. Eu tive que me esforçar pra caramba no começo pra eu manter aquela constância. Pra ir pra academia. A gente precisa se esforçar pra manter aquele comportamento ativo, sabe? Então, Guilherme levar o lixo. Ele precisa se esforçar pra manter esse comportamento. Ah, mas ele é adulto. Tá, mas adulto também É erra, ser humano. entende? É um ser humano. Tem que lembrar, é ser humano, sabe? A gente Exato. precisa insistir, os dois no caso, né? Insistir a pessoa que tá mudando e insistir a pessoa que tá pedindo também. Porque se eu peço só uma vez pra Letícia, amor, não deixa o copo em cima da mesa. Uma vez, tipo, beleza, ela vai na primeira vez fazer, depois ela vai esquecer. Depois de umas 2 vezes, ela vai esquecer. Então eu tenho que pedir de novo, pedir mais uma vez. Ah, Guilherme, mas eu fico nisso até quando, cara? Até porque é um você... canal neural diferente. Ó, eu sempre deixo o copo aqui na mesa. No meu cérebro faz esse caminho aqui. Aí o Guilherme tá mandando eu fazer esse caminho aqui, ó. Entende? Não deixar. Tá. Então é uma questão também de modificação do seu cérebro. Você fazia sempre esse caminho, agora você vai ter que fazer assim. Entende? Então é uma coisa que precisa insistir de fato. Então, calma aí que eu tinha esquecido o que eu ia falar, mas... Ai, desculpa. Não, se a gente pede pra pessoa uma vez, não tem como ela fazer uma. Provavelmente é provável que ela não vai fazer. Lembra do que eu falei no começo? Se eu pedir pra Letícia emagrecer 5 quilos, ela não vai emagrecer de primeira. Eu preciso Porque falar é um caminho. mais vezes. E aí, Guilherme, o quão Oi? O que você falou? Porque é um caminho neural. Porque é um caminho neural, isso. Tá, mas Guilherme, o quão é importante eu insistir? Lembrei, era isso que eu ia falar. Sim. O quão é importante insistir? O quão insistir? Quanto tempo eu devo insistir, Guilherme? O quão importante foi pra você, sabe? O quão importante é pra você. Agora, por exemplo, esse negócio do copo na mesa, eu percebi que não era tão importante no final das contas pra mim, sabe? Por isso que eu não insisti tanto pra Letícia mudar esse comportamento. Eu não fiquei falando isso aí diversas vezes. Por quê? Guilherme, por que você não fez isso? Porque eu percebi que não era tão importante pra mim. O quanto eu tava achando que era na minha cabeça. Depois que a gente reflete um pouco, por quê? A gente tem sempre essas ideias meio automáticas na nossa cabeça, sabe? A gente tem regras na nossa cabeça de que um copo não deveria ficar em cima da mesa. Só que quando a gente reflete na situação, e no meu caso eu refleti e percebi, caraca, na verdade não era nem uma coisa tão importante pra mim na realidade. Não é algo tão importante pra mim. E aí ele começou até a levar o meu prato também. Então foi uma questão, uma solução que ele também criou. Eu falei, não é importante pra mim ela levar tanto assim, eu vou levar, tá tudo certo, sabe? E às vezes é você perceber isso aqui. Será que o que eu tô pedindo de fato é importante pra mim? Agora, se você levar em consideração, se eu pensasse assim, é importante pra mim. Então é interessante eu insistir e ter essa paciência pra perceber que, ó, não é obrigação ela fazer. Ela vai fazer porque ela gosta, porque ela quer fazer de fato, não porque é uma obrigação dela fazer. Eu vou pedir pra ela e ela vai fazer porque ela quer, porque ela criou essa motivação pra conseguir fazer, ela tem essa motivação. E nessa questão de insistir, eu também queria falar que é importante a gente criar soluções e recriar soluções se necessário. Por quê? Porque se uma solução não tá dando certo, se uma coisa que a gente criou ali não tá dando certo, a gente precisa reinventar. E aí que tá uma criatividade que a gente precisa adquirir no relacionamento. A gente faz isso na vida, mas acaba esquecendo o relacionamento de fazer, né? Então, por exemplo, a gente também tava tendo uma questão de não conseguir fazer a limpeza da casa tão bem quanto a gente queria. Era uma coisa que incomodava demais a gente, como casal também. E a gente fez o quê? A gente criou uma solução pra gente conseguir fazer de uma forma melhor. A gente trabalhava mais do que cuidava da casa e tava tudo desajeitado e a gente não tava gostando. E aí a gente falou assim, tá, que tal a gente fazer a questão dos 15 minutos no nosso dia a dia ali de limpeza? 15 minutos por dia, porque aí a gente só gasta 15 minutos todos os dias. Então, no final das contas, vai ter ali 1 hora, 2 horas. E
a gente vai conseguir solucionar esse Na problema. semana, né? Foi uma coisa que deu certo. Só que antes também teve várias outras É coisas que não deu importante lembrar, certo. assim. Guilherme, então a primeira solução que eu vou fazer vai dar certo. Provável que não, essa que é a verdade. Antes desses 15 minutos, a Letícia tentou várias coisas. Uma vez na semana, a gente falava assim, não, uma vez na semana a gente vai limpar. Todo sábado vai limpar. Não limpava nada. Nada. No primeiro sexta-feira que a gente tava cansado, a gente já limpava sábado já. É, Acabou. exato. Primeira vez que não fazia, já ficava 1 mês, 2 meses sem limpar a casa direito. Então, você percebe que vai ter diversas soluções criativas que a gente vai ter. Todas vão dar certo? Pelo amor de Deus. Exato. Tudo na sua vida dá certo, que você acaba pensando dá certo? Não acontece. Então, mesma coisa, uma coisa simples também, outra coisa, que é da nossa vida e não do relacionamento em si, é acordar cedo, por exemplo. Às vezes a gente cria soluções para acordar cedo, mas não funcionam, entendeu? A gente tem que desenvolver outras soluções para dar certo. E aí que tá, né? Insistir não só na questão de falar, né? De estar ali presente pra melhorar uma coisa no relacionamento, mas também insistir em criar soluções novas, né? Ajudar o outro também. Criatividade, ajudar o outro, exatamente. Porque se eu levar o copo pra mim fosse importante na minha vida, eu poderia chegar na Letícia e ficar falando várias soluções diferentes. Então, amor, o que você acha de fazer o seguinte, ó? Depois que você comeu, você já leva o prato. Ou, aí não deu certo. Amor, então que tal fazer o seguinte, olha só. No prato, você sempre coloca tal item pra você lembrar de levar. Amor, o que você acha de fazer tal coisa? A gente criar várias soluções, possíveis soluções, que é usar a criatividade de fato, pra conseguir ajudar o outro a mudar de fato. Por quê? Porque a gente não pode subestimar a mudança. É uma coisa difícil, independente do que for a mudança. Principalmente um comportamento que a gente teve na vida toda. Exato. Isso parece ser algo assim, nossa, mas eu vou ter que ficar ensinando o meu marido, vou ter que ficar ensinando a minha esposa. Só que a questão é muito mais gostoso conviver dessa forma. Tentem antes, sabe? Tipo, criar essas soluções, ser criativo ali no meio. Né? É divertido, sabe? É muito bom. Melhor do que reclamar. Porque reclamar te estressa e não funciona nada. Você tá percebendo aqui? Você só se fode, você tá me entendendo? Porque você se estressa, você machuca o outro sentimentalmente, você machuca o outro e não funciona. Então, assim, é só prejuízo em cima de prejuízo, tá me entendendo? Você só toma na bunda só fazendo esse tipo de situação. Não ajuda nada. E a gente insistir em fazer esse tipo de coisa não ajuda. E agora, se a gente for pro lado ao contrário, de pedir, de ajudar, de insistir, de criar soluções, tá junto, lidar com o problema como se não fosse só da outra pessoa, mas é nosso, isso fica aí muda leve, tudo. fica leve, gostoso. fica leve, Às vezes gostoso. o Guilherme olha assim pra mim, eu tô lá com um copo, e ele olha assim, só o copo, ele fica olhando. A gente começa a dar risada junto, a gente fica assim, putz, não leva Vira uma de coisa novo. engraçada do casal, vira um momento de conexão do casal às vezes, né? Esse tipo de Exatamente. situação. Agora, na terceira parte do podcast, a gente gostaria de fazer uma fofoca produtiva maior e a Sim. gente falar sobre um caso que aconteceu entre a gente e que foi um caso que foi grande no nosso relacionamento isso daqui e afetou bastante o nosso relacionamento e a gente quer abrir isso pra vocês, quer conversar com vocês sobre essa história e tem tudo a ver com essa questão da mudança em si, tudo bem? E aí é importante vocês ouvirem aqui essa história, vai ser divertido também ouvir e vocês vão aprender também com isso. É uma E também fofoca serve produtiva. como um mesmo. molde, porque vocês também podem mandar essas fofocas produtivas, que a gente pode trazer aqui soluções pro seu relacionamento e também se divertir aqui com a fofoca. Você pode mandar a sua também, você pode mandar lá no direct do nosso Instagram. Manda lá. Não precisa colocar seu nome É. nem nada, só manda assim uma história que você passou. Ou Você que pode seu- botar o nome fictício. Aí a exato. Joana e o Mário. Sei lá, você bota o nome fictício que a gente vai falar aqui. E aí é só pra ter a sua história, por exemplo, aqui pra gente Sim. ajudar você. Bem, a história que eu queria falar é o seguinte. Bem, precisa dar um contexto aqui pequeno aqui, né? A minha vida toda foi uma pessoa que gosta muito de conversar, sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, gosto de conversar com as pessoas, gosto de perguntar coisas para as pessoas, de perguntar coisas curiosas, de entender de fato a pessoa. E pra mim, eu sou uma pessoa daquela pessoa do porquê, sabe? Eu pergunto o porquê, assim, quando eu era criança era até chato, na verdade. Eu perguntava o porquê, pra tudo era aquela criança do porquê? Nosso filho vai ser assim. Provavelmente vai ser. Mas eu sou o total oposto. Ah, e aí que vem então. a história. É esse que sabe? É aí que teve o conflito de comportamentos que a gente tem, geralmente, sabe? De cultura diferente. De cultura também, diferente, Que eu sou né? muito mais asiática, muito mais fechada. O Guilherme é mais assim,
Malandrão. Não malandrão, mas na fala, né? Então, falei errado. Malandro, Ele bandido, rouba as coisas. Que é isso? Ele é mais assim, extrovertido, né? Tipo, uau, vou conversar, vou perguntar, tudo. E a Letícia, pelo que ela já falou já também, né? Ela é o total oposto. Não total oposto, diria, né? Mas você é muito menos, pelo menos, né? Não é tanto o oposto, mas... Menos o quê? Eu não pergunto as coisas. Eu me satisfaço com o que ele me fala. Entende? Essa é uma parte do contexto. Isso. É o seguinte, e aí o que acontece, né? Eu falava as coisas pra Letícia, então agora que é a parte principal, presta atenção. Eu falava as coisas pra Letícia, por exemplo, nossa amor, tava lá na academia e aí eu levantei muito peso. E aí a Letícia falava, que legal. Não era bem assim. Não, tipo assim. Nossa. Então, ué. Qual que foi a diferença aqui? Tá bom, vai. Então, ela falava assim, nossa, então... e aí na minha cabeça eu pensava o quê? Eu ficava assim, ela não vai perguntar quanto que foi? Como foi? Como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Questionar o porquê que eu fiz isso, como eu fiz isso, sabe? Pra mim é se interessar no assunto. Isso me afligia bastante, sabe? É uma coisa que eu falei pra Letícia já, que me afligia bastante porque eu pensava, pô, ela não tá interessada em mim, sabe? Ela não tá interessada em saber da minha vida. É uma espécie de eu fazer uma personalização da situação, essa que é a verdade, né? Olha só, vamos colocar agora para um contexto mais psicológico. A questão é, eu não perguntar para ele, ele se sentia, assim, não escutado e não interessante, sabe? Era isso que ele sentia. Na minha cabeça era o quê? Ele falou uma coisa, eu já... Não sei, é que eu nunca tive esse costume de interagir assim, tipo, sério, por quê? Tanto que eu sou uma pessoa que não tem um papo muito bom, eu acho. Né? Não, a Letícia tem um papo muito bom, a Letícia tem um papo. É que às vezes ela tem aí eu fico nesse esse negócio, costume aí, né? Não vou a fundo, então, tipo assim, as minhas amigas também perguntam, falam, eu li um livro. Eu fico, nossa, que legal. E aí eu esqueço de perguntar qual o livro que a pessoa leu. Por costume, entende? Sim. E aí é uma questão, tá vendo? E aí ele acabou colocando na cabeça dele que é o quê? Nossa, então ela não tá interessada no que eu tô falando, ela não se interessa pelas coisas que eu falo. Nossa, isso é um problema, né? O que tá acontecendo? Eu pensava isso aí. E aí o que acontece? Na minha cabeça, ao invés de comunicar pra Letícia esse tipo de situação, eu pensava assim, pô, será que o que eu tô falando não é de fato legal? E aí, sei lá, eu criava na minha cabeça jeitos de falar de uma outra forma que parecesse mais legal. Só que assim, foi uma forma meio ruim, na verdade, de lidar com a situação, porque não era esse o problema, de fato. Calma aí, amor, fala um pouquinho que eu... Ao invés dele comunicar pra mim, ele acabou criando uma solução na cabeça dele. É isso que vai acontecer, sabe? Então ele colocou ali uma expectativa pro nosso relacionamento, que eu não fazia a mínima ideia que ele tava passando por essa coisa, sabe? Porque ele não me contou. Se ele tivesse me contado, eu com certeza teria feito alguma coisa ali pra melhorar essa questão da comunicação, sabe? Aí, consegui aqui. E aí ele não me contou. Então, eu não contei tava pra ela e ela não sabe. A verdade é assim, ela não sabia que tava acontecendo isso. Não sabia que ele tava sofrendo. E aí, eu tentava, vou ser sincero, eu colocava na minha cabeça assim. Não, ela faz daí porque ela tem um costume diferente, é que a família dela é desse jeito, e ela acaba não perguntando por quê. E no começo funcionou, sabe? Assim, entrando mais a fundo, que comportamento que eu tive? Foi meio que tentar ignorar, sabe? Levar como se não fosse importante isso pra mim. É exatamente esse comportamento. A gente tem algumas formas ruins de reagir a uma situação, né? Atacando. A gente pode evitar, então a gente, sei lá, começar a não falar para esse tipo de coisa. Ou a gente desdenhar da situação. Então o que é desdenhar? Eu não me importo. Então não me importa, então. E eu fui nesse caminho de desdenhar. Então, amor, não me importa, não. Aqui, acho que ela é assim mesmo, né? Deixa assim mesmo, então. E aí, o que acontece? Fazendo isso, no começo deu certo. Só que depois eu me incomodei, sabe, mais ainda. E virou pra mim uma coisa
ruim de acontecer no relacionamento. E tudo isso sem eu saber nada. Eu nem sabia que tava passando E eu pela fiquei, cabeça tá vendo? dele. Eu não usei a parte de saber pedir nessa época aí. Faz uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos. E aí o que acontece? Virou uma bola de neve isso daqui. De muito tempo acontecendo isso daqui. Virou, sei lá, uns 2 anos disso acontecendo. Que eu reparava nisso acontecendo, né? E eu tinha essa visão hiperfoco de olhar isso acontecendo várias vezes e levava pra ela mesmo, jogava pra ela a culpa. Falava, nossa, mas por que ela não é curiosa? Não é curiosa pra mim e tal. E até que um dia eu falei, sabe? Eu expliquei pra ele, eu falei, olha, amor, eu tava estudando sobre relacionamento, sabe? E aí, por causa disso, eu pensei, eu tenho um dever de fazer isso aqui, de falar isso aqui pra ela. Sim. E aí eu fui falar pra ela, eu me abri e disse o quê pra ela, amor? Sabe quando você faz isso daqui? Sabe, eu não fui atacando ela, sabe? Não que não tinha antes. Antes eu, às vezes, dava uma indireta. Vou ser sincero aqui. Antes, uns tempos atrás, né? Antes disso daí, eu dava umas indiretas. Falava assim, você não vai perguntar nada? Esse tipo de coisa. Só que isso daqui não ajudava, sabe? Era só uma indireta pra ela, ela não entendia a profundidade da situação pra mim. Ela só entendia uma reclamação minha no momento. E aí, nesse dia que foi o estopim da situação, que eu fui lá falar com ela, eu abri essa vulnerabilidade pra ela, eu pedi de fato pra ela, falei assim, amor, sabe quando você faz isso daqui? Sei lá, eu não, sinto que você não tem curiosidade, né, sobre mim. E aí ela falou, não, amor, não é isso daqui. Ela me explicou a situação, me explicou o porquê que ela acaba fazendo isso daqui, e eu comecei a entender. E ela entendeu a gravidade da situação pra mim. Eu falei pra ela, amor, sabe quando você faz isso daqui? Sei lá, eu me sinto que eu não sou importante, eu não sinto que eu sou importante pra você. Sabe, não é que eu não sou uma pessoa importante, mas eu não sou uma pessoa importante pra ela. E no relacionamento, é importante que a gente se sinta importante pra outra pessoa. Exato. Sabe? Essa é um dos fatores que mantém um relacionamento saudável, né? Mantém um relacionamento de pé. Então, assim, tava ferindo exatamente ali uma dos nossos pilares, né, do relacionamento. E aí ele acabou falando pra mim. Quando ele falou pra mim, eu pensei, eu preciso mudar isso pra ontem, porque esse cara aqui, ele tá sofrendo há mais de 2 anos. Ele não me contou nada. E eu fiquei, assim, extremamente irritada comigo na hora. Eu falei, cara, por que eu sou assim, sabe? Só que aí depois que eu fui entender também, ele foi falando, não, mas você não sabia, né, e tal. Aí a gente conseguiu melhorar esse quesito, né? Assim, eu pergunto muito mais hoje. A Letícia, eu diria mais... que foi bem dar água pro vinho, sabe? A Letícia, eu vejo que ela se esforça. A Letícia, pô, mudou completamente. Hoje em dia a Letícia pergunta, assim, 100% das vezes que eu quero que ela pergunte. Claro que não, né? Claro que não acontece isso daqui. A gente tem que ter essa paciência. Ela mudou bastante. Mas, sabe, é aos poucos. Hoje em dia, eu diria que assim, antes, se ela tivesse 100%, eu diria... 0%, aliás, se ela tivesse 0% naquela época, eu diria que hoje em dia a Letícia é 70%, 80%. E 0%, 70% é muito melhor do que 0%, né? E já é uma coisa incrível já o que aconteceu e, de fato, assim, foi uma coisa transformadora. E esse momento que teve eu com a Letícia, sabe, é uma coisa meio à parte, tem a ver também com esse daqui da gente saber mudar pelo outro, mas foi uma coisa muito transformadora pra mim na minha visão da relação. Porque eu tive a visão que, olha, eu abri pra você e você me recebeu, tá ligado? Então, se você me recebeu, automaticamente eu posso falar mais pra você. Você reforçou que eu posso conversar com você. Sim. E se eu posso conversar com você, eu me sinto mais aberto, aumenta a nossa conexão e aumenta a minha confiança por ela. Por quê? Eu sei que se eu tiver com problema, se eu perceber que tá ruim, ela vai me ouvir e não vai querer me atacar. A vulnerabilidade. É a gente saber expor essa vulnerabilidade. Ele me falou, eu tô sofrendo com isso, sabe? E às vezes a gente evita falar, assim, porque, o outro, não sei o que o outro vai achar, se ele vai reagir de uma forma ruim comigo, não sei o que vai acontecer. Porque Só que é arriscado. É arriscado. A verdade é arriscado. Exato. E é por isso que é importante também vocês assistirem juntos aqui o podcast. Porque agora, entende, se você tá assistindo isso com a pessoa que você ama, você vai ver com ela que, assim, cara, expor essa vulnerabilidade é uma coisa muito gostosa assim, que melhora de fato a relação, sabe? É fácil? Não é fácil. Não. Não é nada simples fazer isso, sabe? É uma coisa muito difícil de acontecer. A gente, principalmente, eu vejo muito mais homens, né, com dificuldade de fazer isso daqui, porque a gente foi ensinado a não fazer esse tipo de coisa. Só que é uma coisa transformadora pro relacionamento. Não é fácil de fazer. É uma coisa que
vai ficando mais fácil de fazer, como... Não diria que é como andar de bicicleta, porque chega uma hora que andar de bicicleta vira comandar, normal. Não é comandar, é difícil até hoje, é complicado, mas vai ficando mais fácil de fazer, sabe? E essa coisa vai criando um relacionamento melhor e vai melhorando cada vez mais nosso relacionamento. Né? Então, sabe aquela coisa que tá te incomodando, que tá incomodando um de vocês aí? E aí vocês falam assim, como que eu vou resolver isso? Expõe essa vulnerabilidade, sabe? Tenta ver o que tá te incomodando de fato ali no fundo da sua alma. O que você tá sentindo? Sabe? O que tá acontecendo, sabe? É. De fato, não assim, tô irritado, mas o que você tá sentindo ali? Por que eu tô irritado? Qual é a necessidade que eu tenho aqui que não tá sendo atendida? Será que eu preciso de alguma coisa, que ela faça alguma coisa por mim e eu não tô sentindo que isso tá acontecendo? Será que eu preciso que ele esteja mais do meu lado e isso não tá acontecendo? Por isso que às vezes eu fico irritada, reativa e tal. Então você pensar no fundo, sabe? O que tem ali no fundo de vulnerável, sabe? Que mostra que você é um ser humano, que às vezes a gente olha e fala assim, eu só tô irritada. Mas não, às vezes é uma vulnerabilidade sua ali, uma coisa que tá te afetando dentro do seu coração mesmo, sabe? E expor isso pra pessoa que você mais ama. E agora, de novo, saber escutar, a pessoa também saber escutar e querer entender mais sobre isso é algo que vai, assim, transformar a relação de vocês da água pro vinho ou do vinho pro champanhe. Não sei se champanhe é melhor. Depende da pessoa, Depende, né? Pra mim, assim, a melhor bebida é um suco de uva, vai. Suco de laranja, um vinho, deixa eu ver aqui, alguma coisa que eu gosto bastante. Deixa eu ver, um chá. Chazinho, um café especial. Transformar da água pro café especial. Pronto, é isso. Vai virar isso daqui, entendeu? Pra mim, seria exatamente isso. De fato é um momento transformador pro relacionamento e é preciso vocês fazerem. Sobre diversos temas possíveis que a gente pode fazer nesse podcast. Comenta aí o que você gostaria que a gente fizesse. Qual que é o tema que você gostaria? Várias pessoas comentaram alguns temas lá, questão de infantilidade, esse tipo de coisa. E a gente vai trazer mais temas aqui. Comenta aí, ajuda, porque você comentar faz a gente entender o que você gosta e faz também o algoritmo do YouTube entender que, olha, esse podcast é bom. Dá o gostei também, se inscreve aí. E esse aqui é o De Casal pra Casal, né, amor?